Vocês já ouviram eu falar aqui no canal como posicionar uma empresa no mercado, ainda vão ouvir eu falar muitas vezes disso, mas às vezes fica tão vago. Como posicionar uma empresa? Quais são os procedimentos que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Bom, uma das maneiras que a gente tem para fazer isso é ouvindo nossos clientes através de pesquisa de mercado. E é isso que eu vou te ensinar hoje aqui no canal. Como estruturar uma pesquisa de mercado bem feita, definir os objetivos e tabular os dados para tomada de decisão. Eu preparei um material bem legal, o link está aqui na descrição logo abaixo, então faz o download e vamos lá. Existem 3 tipos de pesquisa de mercado. Uma voltada para clientes, onde nós vamos medir o nível de satisfação, desejos, anseios. A outra voltada para fornecedores, onde nós vamos procurar no mercado quem são os fornecedores que vão abastecer nossa empresa da melhor forma possível, quanto à questão de preço, prazo, condição de fornecimento, enfim. E a outra voltada para a concorrência, onde nós vamos observar as práticas do mercado, como os nossos concorrentes estão oferecendo seus produtos ou serviços. Eu vou definir em etapas para que fique de forma bem mais fácil de você acompanhar. Bom, então a primeira etapa você deve definir para quem é a pesquisa, se para clientes, concorrentes ou fornecedores. Feito isso, você deve definir os objetivos da pesquisa. Quais são as respostas que você precisa saber? Quais são as informações que você precisa levantar? A segunda etapa é definir a coleta de dados. Como você vai captar esses dados? Os dados estão divididos em primários e secundários. Os dados secundários são os dados já existentes em algum lugar. Revista, livro, artigos, insights, enfim. E você já deve fazer isso, a pesquisa de dados secundários, mesmo que de forma inconsciente. Quando você tem alguma dúvida, que precisa de alguma informação, precisa saber de alguma resposta, você vai lá no Google e digita pesquisando sobre alguma coisa. Isso é pesquisa de dados secundários. Existe também a pesquisa aos dados primários, que diferente dos dados secundários, não existem em lugar nenhum. Então você vai ter que descobrir isso através de um questionário, entrevistando as pessoas. Na terceira etapa, vocês precisam definir o método de pesquisa. Nesse caso, se vocês forem colher dados primários. Existem também nessa etapa que você precisa definir entre a pesquisa qualitativa ou quantitativa. A pesquisa qualitativa, como o próprio nome sugere, é para medir a percepção dos clientes em relação à nossa empresa, à nossa marca, produtos e serviços. E tem algumas formas para a gente realizar a pesquisa qualitativa. Uma é através de grupo de discussão, onde você vai reunir entre 8 a 10 pessoas e vai discutir sobre determinado tema na presença de um mediador. A outra forma é através de cliente oculto, onde você vai até seu concorrente como cliente e vai consumir o produto dele para saber preço, condições de atendimento, embalagem, enfim. A outra forma também é através de experimentação e degustação, onde você vai colocar em xeque o seu produto ou serviço para você observar o que pode ser aprimorado, melhorado. A pesquisa quantitativa, como o próprio nome sugere, é uma pesquisa para mensurar as opiniões e segue alguns critérios estatísticos. E a forma que a gente tem para descobrir isso é através de um questionário. A quarta etapa é definir o tamanho da amostra. Não precisa você entrevistar todo aquele universo. Por exemplo, se você é um pequeno empresário e existem ali 10, 20 mil pessoas, potenciais clientes, você não precisa entrevistar todo mundo. Mas para isso existem alguns aspectos estatísticos. Mas para facilitar a tua vida, eu descobri uma tabela do Sebrae e vou te apresentar ela agora, então acompanhe aí na tela. Então a tabela que você está vendo aí na tela agora representa, como você pode ver, 3 níveis de erro amostral: 3, 5 e 10%. Cada um deles está subdividido em 2 níveis de split. O split na tabela de amostragem demonstra o nível de variação das respostas na pesquisa, isto é, o grau de homogeneidade da população.
Uma população mais homogênea corresponde a uma população que tenha características semelhantes, características parecidas, como nível de renda, idade, sexo, etc. Dessa forma, um split de 50-50, como você observa aqui, indica muita variação entre as respostas. Então se trata de uma população mais heterogênea. Já um split 80-20, como você observa aqui, indica uma menor variação, ou seja, se trata de uma população mais homogênea. Então, para a gente fazer um exemplo aqui, para eu dar um exemplo para vocês, como é que a gente vai descobrir quantas pessoas nós devemos entrevistar? Imagine que você tenha verificado no seu mercado que existe um potencial de 50 mil pessoas que são possíveis clientes. Então, nós devemos observar bem aqui, ó, população 50 mil. O erro amostral é de 5%. Quem define o erro amostral somos nós mesmos. Então a gente pode definir 3, 5 e 10. Isso depende de você. Mas nós observamos que nesse exemplo hipotético aqui que eu estou passando, a nossa população é uma população mais homogênea. Então o split é de 80-20. E para calcular, na verdade não precisa cálculo, basta a gente seguir isso aqui, ó. A população 50 mil, nós definimos já o erro amostral de 5. A população é uma população mais homogênea, 80-20. E está aqui, 245 pessoas. 245 pessoas é o número, segundo cálculos estatísticos, é um número seguro para a gente entrevistar as pessoas numa população de 50 mil pessoas. Deu para entender? Bom, a quinta etapa é para você elaborar o questionário que você vai utilizar na sua pesquisa. E para isso existem algumas regras que são muito grandes agora, eu não tenho como passar isso agora, mas lembra que eu deixei aqui no link da descrição um material que lá tem sim todas as informações que você precisa e vai te auxiliar muito, então não esquece de fazer o download. Bom, e uma dica que eu dou é para você não ir logo escrevendo as perguntas do questionário. Lembra da primeira etapa, então as perguntas devem estar alinhadas com o objetivo da pesquisa. E depois do questionário pronto, você deve realizar um pré-teste para saber se existe alguma dúvida nas perguntas, para ver se existe algum erro. Lembra que o questionário foi escrito por você, então você responder aquilo, você sabe o que você está querendo, então fica de forma mais fácil. Mas agora, para as pessoas que não conhecem o objetivo, aí pode haver alguma informação distorcida, pode haver alguma dúvida, então é por isso que é muito importante realizar o pré-teste. Então você pega ali 3 ou 4 pessoas só para realizar um teste mesmo, assim, bem rápido, para ver se existe algum erro, para ver se existe alguma dúvida, e se houver, e provavelmente vai errar, porque acontece muito comigo, você já sabe que deve refazer ali alguma pergunta do questionário. A sexta etapa é quando nós vamos meter a mão na massa, literalmente, quando nós vamos partir para a pesquisa. Mas antes disso existe uma preparação. Então observa como você vai abordar o público, o seu traje. Existem algumas coisas, algumas técnicas que precisam ser estudadas antes disso. A sétima e penúltima etapa é a tabulação dos dados. Então, depois que você foi ao mercado, colheu as informações do público, é hora de retornar e agrupar esses dados em gráficos, como você pode observar aí na tela. E esses gráficos, é importante que cada resposta tenha o gráfico e seja comentado para identificar de forma mais fácil aquilo que você pesquisou. E a oitava e última etapa é a etapa do relatório final, da construção do relatório. Então é muito importante também que ele esteja bem descrito, que ele esteja bem coeso, que esteja de forma bem clara, que vai te servir esse relatório para grande tomada de decisão, para que rumo a sua empresa vai seguir. E agora, você já se sente preparado para fazer a sua pesquisa de mercado? Bom, não esquece do material que está aqui na descrição, eu deixei o link aí para você fazer o download. Segue o passo a passo para você se tornar cada vez mais apto a realizar uma pesquisa de mercado. Bom, então esse foi o vídeo dessa semana. Não esquece de deixar um like aí para mim se você gostou do vídeo, se eu te ajudei em alguma coisa. Não te esquece, muito importante, de se inscrever também aqui no canal para receber cada vez conteúdo como esse. Eu espero você no nosso próximo vídeo. Até lá!